Legal, já estamos de volta e nesta segunda-feira, 11 de agosto, foi publicada em alguns dos maiores jornais do Brasil uma matéria detalhando uma reunião tensa entre ministros do Supremo e representantes dos principais bancos do Brasil, marcada por preocupações com as sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com base na Lei Magnitsky. Os ministros ficaram apavorados. Um encontro que envolveu os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin teve como objetivo compreender o alcance dessas sanções e avaliar até onde a ofensiva de Trump contra o Brasil poderia chegar, além de estimar a sua duração. Participaram da reunião banqueiros de peso, como André Esteves, do BTG Pactual, José Vita, do Itaú, Alessandro Thomal, do Santander, além do presidente da Febraban e de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual diretor da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF. O advogado-geral da União, Jorge Messias, também esteve presente. A atmosfera foi descrita como cordial, porém tensa demais, refletindo a inquietação dos ministros diante das medidas americanas, especialmente as direcionadas a Moraes, acusado por aliados de Trump de ser o principal arquiteto da censura e perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os banqueiros explicaram que as sanções da Lei Magnitsky afetam principalmente transações em dólar. Eles destacaram que os bancos realizam varreduras automáticas até para autorizar transações simples, como o Pix, verificando se os clientes estão na lista de sancionados, o que torna impossível burlar os bloqueios. Durante a discussão, os banqueiros alertaram que a situação ainda é considerada corrigível, mas expressaram preocupação com a possibilidade de que as sanções se estendam a pessoas próximas aos alvos, como Viviane Barque, esposa de Alexandre de Moraes. No entanto, avaliaram que os outros ministros do STF têm menor probabilidade de serem atingidos com base em informações de contatos nos Estados Unidos. Será mesmo? Ainda assim, ninguém arriscou prever os próximos passos de Donald Trump, estimando que a tensão deve persistir por alguns meses. Quem dera se fosse por alguns meses, mas isso vai durar durante muito tempo. Alguns meses, se eles cumprirem com o que está sendo pedido e exigido, que é a libertação do ex-presidente Bolsonaro. A matéria aponta que, após a reunião, Alexandre de Moraes e Rodrigo Maia receberam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Veja que os ministros da Corte estão procurando maneiras de contornar ilegalmente uma determinação internacional e foram consultar os donos de bancos para saber das possibilidades disso acontecer. Ou seja, querem a cumplicidade dos banqueiros para burlar uma norma internacional e agir na ilegalidade. Como? Sendo ministros da mais alta corte, onde deveriam julgar irregularidades e crimes cometidos por outras pessoas, estão eles mesmos, os magistrados, incorrendo em ilegalidades e buscando formas de cometerem outros crimes. Porque um sancionado que tenta burlar as sanções impostas está ele mesmo cometendo crimes. E como esses magistrados terão moral de agora em diante para julgar os processos? Como poderão dizer que outras pessoas devem ser punidas por cometerem crimes, sendo que elas mesmas não têm moral para isso, pois também procuram cometer crimes? Vamos começar a analisar essa e outras situações agora com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Essa reunião pareceu uma certa conivência dos banqueiros em tentar encontrar uma saída, uma solução para o sancionado e outros ministros que também poderão entrar na mesma lista, na mesma situação. Se concederem facilidades para as transações financeiras no Brasil, esses bancos sofrerão as consequências. E pior, vai ter um monte de gente aí de olho, bem aberto,
fiscalizando e pronto para dedurar. Vai ficar difícil para essa gente, hein? Seja bem-vindo, Gerson. Bom, tá de volta, Paulo. De fato, muitas coisas acontecendo no final de semana, mas especificamente nesse tema, o que eu acredito que os especialistas e os cabeças do sistema financeiro devem ter informado aos ministros é que a situação é de fato preocupante e tende a se tornar muito complicada, especificamente para a família do ministro Alexandre de Moraes, no primeiro momento, abrangendo inclusive os negócios do escritório Barsi, do escritório da sua esposa, que é de onde realmente vêm os recursos mais substanciais da família. Eu já vi um debate acontecendo sobre como o Supremo Tribunal Federal conseguirá realizar o pagamento do ministro Alexandre de Moraes. E vi pessoas fazendo várias ilações nas redes sociais, mas eu posso afirmar para a nossa audiência que esse valor que o ministro Alexandre de Moraes recebe do erário público, ou seja, que vem por um sistema oficial de pagamento e que exatamente por isso ele tem uma rastreabilidade muito facilitada, esse valor, esse montante para o ministro Alexandre de Moraes é irrisório, porque, de fato, assim como acontece com outros ministros da Suprema Corte, não é o caso isolado dele, a gente sabe, o ministro Dias Toffoli também, a sua esposa, tem recursos muito maiores transitando pelo escritório de advocacia do que ele recebe na Suprema Corte. Vários desses ministros, eles, na verdade, não teriam razão para estar no Supremo Tribunal Federal se tivessem considerando apenas o aspecto financeiro do que ganham ali na Suprema Corte. Existe uma interconexão de interesses, inclusive conflitos de interesses gigantescos, tanto nos escritórios do Zanin, por exemplo, também do Dias Toffoli, também do ministro Gilmar Mendes. Então, vários deles possuem negócios junto ao Supremo Tribunal Federal e à Suprema Corte de Terceira Instância, o STJ, todos eles já muito habituados a atuarem ali e que, de uma forma completamente imoral, podemos dizer, há alguns meses, uma provocação que foi feita não do próprio Supremo Tribunal Federal, mas da Associação de Magistrados do Brasil, questionando se haveria a possibilidade de um juiz atuar numa causa em que o escritório de advocacia, que está defendendo uma das partes, é integrado por familiares do ministro ou do juiz. E, por incrível que pareça, para qualquer lugar do mundo, para qualquer país do mundo, no Brasil isso foi tornado legal, embora a gente saiba que é completamente imoral. Então você veja, Paulo, que esse debate que está acontecendo agora, quando a gente tem inteligência artificial integrada a todos os sistemas contábeis e de auditoria no mundo hoje, é completamente impossível que haja uma forma deles subsidiarem uma saída, como você colocou, ilegal. O que eu acredito, Paulo, é que eles sabem, eles devem ter informado os casos anteriores. Há precedentes que mostram que as multas que são aplicadas aqui pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos no sistema de controle financeiro internacional são milionárias ou bilionárias. E nenhum banco vai querer arriscar em nenhum sistema que opera aqui nos Estados Unidos e com o sistema SWIFT e com o sistema integrado, vai querer arriscar a sua pele, né, Paulo? Olha, e além do mais, né, tá cheio de gente aí antenada, né, de olhos bem abertos, como a gente acabou de falar aqui, vigiando toda essa situação. Mas ao que parece, Gerson, antes da gente passar adiante aqui, é que vai ser que nem as 10 pragas do Egito, né, em Êxodo 12:29. Né? Só quando atingir o primogênito é que o cara vai sentir de verdade. Né? Enquanto atinge ele, não, eu suporto, a esposa ainda passa, mas se atingir o primogênito, aí não tem quem segura, porque é muita sacanagem você arruinar a vida de um filho que está começando a vida ou então que tem um futuro brilhante pela frente por causa dos atos do pai. Realmente isso é uma sacanagem. E para piorar a situação, o jornal americano Wall Street Journal publicou neste fim de semana uma matéria de forte impacto acusando o ministro Alexandre de Moraes de liderar o que chamou de um golpe de Estado jurídico no Brasil.
No texto assinado pela colunista Mary Anastasia O'Grady, Moraes é comparado ao líder venezuelano Hugo Chávez, sendo descrito como responsável por concentrar poder no Supremo Tribunal Federal e usar o aparato judicial para silenciar opositores. A publicação cita episódios como o inquérito das fake news, no qual o STF atua como acusador, investigador e juiz, e aponta que decisões polêmicas como a anulação da condenação de Lula e a prisão de críticos evidenciam uma politização da corte. O jornal também denuncia que Moraes teria se baseado em registros falsos para manter preso o ex-assessor Felipe Martins, mencionando um formulário de entrada nos Estados Unidos gerado por uma fraude no sistema da alfândega americana, mesmo após a correção oficial que negava a suposta viagem. Para o jornal, o caso expõe práticas autoritárias, manipulação processual e violações de liberdades civis, colocando em xeque a imagem do STF como instituição imparcial e lançando um alerta sobre o risco de retrocessos democráticos no Brasil. Gerson Gomes, é muito preocupante quando um jornal internacional como esse, o Wall Street Journal, denuncia em inglês para o mundo todo entender que a Suprema Corte Brasileira adotou estratégias como a de Hugo Chávez para a tomada de poder. O jornal acusa o STF de verdadeiro golpe de Estado, de ter dado o verdadeiro golpe de Estado. O que isso pode representar para a comunidade internacional e até mesmo para os ministros togados, na sua opinião? São dois aspectos que me chamaram a atenção, Paulo. O primeiro é que a Mary Anastasia O'Grady, ela faz uma história, né? Ela estabelece o contexto que remonta ao início do inquérito das fake news. Ela, inclusive, menciona a presidência do Supremo Tribunal Federal, à época, com o ministro Dias Toffoli, e ela vai à raiz do problema ali da revista Cruzoé, do amigo do meu pai. De lá para cá, ela foi estabelecendo uma série de erros ou de avanços sobre a Constituição e deixa o contexto, e o que me chama mais atenção é que ela vai ao final da sua matéria dizendo da solução que está sendo buscada no Brasil. Olha só o que ela escreve e me chamou bastante atenção. A direita no Brasil, particularmente ali no Senado Federal, tenta amealhar os votos necessários para o impeachment do ministro Moraes e restaurar, dessa forma, a imparcialidade do sistema jurídico no Brasil. Então veja que ela já faz uma análise dizendo que há uma saída institucional, mas ela vai além. Ela diz o seguinte: as elites começam a reclamar do que ela chama de Justice's Drunken Power, e que seria mais ou menos como você está meio que embriagado pelo poder ali na Suprema Corte, que as elites do país, especialmente, obviamente, as elites econômicas, que entendem que esse imbróglio tem um reflexo muito grande sobre a economia do país, já começam a entender que essa história junto ao Supremo Tribunal Federal tem repercussões para todo o país. E ela termina, e o que me chama bastante atenção é a acuracidade da matéria que ela escreve, dizendo o seguinte, que as sanções do Departamento de Tesouro que foram tomadas sobre o ministro Alexandre de Moraes, elas parecem que atraíram a atenção dos demais membros da Suprema Corte, que começam a entender que essas sanções elas podem aumentar. E ela diz o seguinte: talvez isso possa levar as autoridades a uma solução política que possa restaurar o rule of law, ou seja, o Estado de Direito no Brasil. Uau! Nós estamos sendo chamados a atenção de fora do país, dizendo, fazendo podemos dizer assim, um diagnóstico muito bem feito, mas também apresentando o remédio. Ou seja, só falta que cada um de nós tomemos as providências, né? Tomemos vergonha na cara e, como brasileiros, possamos achar essa solução que a jornalista lá de Nova York consegue vislumbrar.
Não, a solução o brasileiro consegue encontrar, ele só não consegue colocar em prática, porque você tem um nome chamado Davi Alcolumbre e outro na Câmara chamado Hugo Mota que não deixam. E esses caras, Gerson, esses caras, pelo que todo mundo já está sabendo, estão na mira do governo americano. As sanções para eles podem sair até primeiro do que dos familiares do ministro já sancionado. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o que disse o conselheiro, um principal conselheiro de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Olha só, neste fim de semana, Jason Miller, conselheiro próximo do presidente Donald Trump, escalou as tensões entre o governo americano e o STF brasileiro ao declarar no X: "Não vou parar até Bolsonaro ser livre". A frase reforça o apoio de Miller ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto por decisão de Alexandre de Moraes, acusado de violar medidas cautelares ao usar redes sociais para atacar o STF e defender intervenção estrangeira no judiciário brasileiro. Miller, em tom enfático, complementou: "Para deixar claro, não vou parar, não vou desistir, nunca vou ceder, até que o presidente Jair Bolsonaro esteja livre", evidenciando sua determinação em pressionar o Brasil. A declaração está inserida no contexto da aplicação da Lei Magnitsky pelo governo Trump. Miller, que mantém laços estreitos com a família Bolsonaro, especialmente com o deputado Eduardo, tem articulado com aliados de Trump para intensificar a pressão contra o judiciário brasileiro, incluindo planos de buscar sanções em outros países. Eduardo, por sua vez, tem se reunido com figuras como o próprio Miller para mobilizar apoio internacional. No Brasil, a reação foi imediata. O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota classificando as declarações de Miller e as sanções como um ataque frontal à soberania brasileira e à democracia, que ainda se recupera de uma tentativa de golpe em 2022. E olha só mais essa bomba. Você lembra daquelas imagens gravadas pelas câmeras do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, que o então ministro Flávio Dino disse que teriam sido apagadas? Pois é, parece que elas agora, ou melhor, na época, foram parar no Supremo. E lá no Supremo teriam sido guardadas por ninguém menos que o ex-assessor do ministro sancionado. Eduardo Talhaferro disse que não apagou as imagens e que vai revelá-las agora. O anúncio foi feito pelo senador do Distrito Federal, Isalci Lucas, em uma entrevista no fim de semana. Veja o que ele disse. Está aí o assessor do Alexandre de Moraes prometendo divulgar uma série de ilícitos cometidos pelo ministro. Alguns já foram. Agora fala-se nas imagens de 8 de janeiro, que, por incrível que pareça, na CPI, nós pedimos às câmaras, o argumento do ministro Dino, na época, é de que estaria no Supremo e que dependeria de autorização do Supremo. E agora, quando o autorizou, ele disse que as imagens foram apagadas. Só que ficaram no Supremo. E o assessor do Alexandre de Moraes já declarou que vai apresentar imagens, essas imagens que desapareceram, e aí nós vamos provar, além de provado, inclusive, na audiência que houve recentemente, onde o próprio G. Dias disse que tinha 900 policiais disponíveis. Olha, eu sou de Brasília, eu conheço a estrutura aqui. Nós temos o batalhão da Guarda Presidencial, que tem como obrigação cuidar do palácio do presidente. E não tinha ninguém lá praticamente. São mais de 2.000 policiais no BGP. O plano escudo, ele em 45 minutos, o Exército para a Esplanada, além da Força Nacional, que estava estacionada ali no anexo do Ministério da Justiça. Então fica cada vez mais claro de que houve manipulação no 8 de janeiro. Bom, a gente viu aí que a fala do senador estava picotando mesmo, tá? Não houve edição, não. E ele vai gravar uma exclusiva para gente colocar no ar ao meio-dia de amanhã, nesta terça-feira, ao vivo. Gerson Gomes, é impressionante como o governo e o Itamaraty ainda ficam sustentando essa narrativa de tentativa de golpe, golpe aqui, golpe acolá, sendo que o golpe, pelo que está sendo revelado agora,
a cada dia foi dado por eles, pelos integrantes do governo e pelas autoridades que compõem o outro poder. Pelo menos é o que nós estamos vendo, com denúncias seríssimas e documentadas de funcionários, ex-funcionários do Departamento de Estado americano. Se o Talhaferro mostra mesmo essas imagens, aí acabou. A trama vai ser oficialmente desmascarada. É ou não é? Pois é, Paulo, esse assunto ele acaba se conectando à chamada anterior quando você cita o Jason Miller. Veja que para sustentar essa narrativa do golpe de Estado do dia 8 de janeiro, e que é muito similar ao que aconteceu também no dia 6 de janeiro de 2021, que houve toda uma narrativa criada com o apoio, inclusive, do Partido Democrata, tentando imputar ao presidente Trump uma espécie de golpe também, seria um movimento de insurreição. E esse tipo de estratégia foi utilizada, e veja que ela foi sendo desmontada, e agora, durante o governo Trump, nós já temos informações, inclusive, de vários agentes do FBI que fizeram acordos de colaboração similares ao que está acontecendo agora com Tagliaferro, que traz informações que vão mostrando um quadro completamente diferente daquele que o mainstream jornalístico suportou. Seja a época aqui nos Estados Unidos, tanto da eleição de 2016, que está sendo agora trazido à tona sobre aqueles falsos dossiês criados de uma interferência da Rússia na campanha eleitoral do presidente Trump, seja também em relação às eleições de 2020 e à farsa das eleições de 2020 aqui nos Estados Unidos, particularmente com o que diz respeito aos votos pelo correio. Então, tudo isso está sendo revisto agora e revisitado, e isso vai ter consequências. Quando a gente transfere para o Brasil, você fala do Jason Miller, e eu imagino que a nossa audiência lembra que 2 tiros no pé gigantescos foram dados pela polícia, aquele núcleo da Polícia Federal que eu costumo dizer que lembra muito a Stasi, né, uma polícia política, porque eles resolveram dar uma dura em 2 personagens estrangeiras no Brasil. Um foi o Jason Miller, que tinha ido para fazer uma palestra no CIPEC em Brasília, e ao retornar, a Polícia Federal o retém durante horas ali, querendo intimidá-lo. E o segundo foi o próprio jornalista Sérgio Tavares, que sofreu a mesma estratégia de intimidação, aí já no aeroporto de São Paulo, quando veio fazer a cobertura de uma daquelas grandes manifestações na Avenida Paulista. E por que eu digo que são 2 tiros no pé? Porque tanto o Jason Miller quanto o Sérgio Tavares, eles acabam levando o que realmente está acontecendo no Brasil para o ambiente internacional. O Sérgio Tavares agora fez esse documentário do Falso Juiz, e esse documentário está correndo o mundo, foi um documentário propositalmente feito em inglês, ele só é legendado em português, mas ele tem legendas em vários idiomas. E isso está mostrando para o mundo que houve realmente um golpe, que o Wall Street Journal fala que quem realmente deu um golpe foi o próprio Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte. Isso é uma acusação muito grave, mas o Jason Miller, ele está dentro do palácio, ou seja, dentro da Casa Branca, tratando diretamente com a assessoria do presidente Trump, e ele é que está redigindo a 6 mãos, digamos assim, seja com Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, quais serão os passos, a estratégia para desfazer essa, vamos dizer, fraude que foi imposta ao povo brasileiro. Agora, o Tagliaferro, ele traz uma informação que eu acho muito importante que a gente preste atenção do que virá dessas imagens. Por quê? Porque no dia 8 de janeiro, nós não podemos esquecer que a vice-governadora do Distrito Federal estava no gabinete de quem? De um dos ministros da Suprema Corte que está agora julgando o presidente Bolsonaro e que afirma que houve uma tentativa de golpe de Estado. E esse ministro que deveria ter se julgado e impedido, mas continua julgando, é simplesmente Flávio Dino. Ele era o ministro da Justiça e no seu gabinete estava a vice-governadora do Distrito Federal e o coronel da Polícia Militar que viria assumir a Polícia Militar logo depois, porque da França não sabemos como foi essa articulação. O ministro Alexandre de Moraes ele conseguiu afastar o governador
estranhamente, já que a vice-governadora estava com o ministro da Justiça ali na sala dele, e essas imagens, Paulo, podem revelar vários aspectos. Alguns a gente já sabe, por exemplo, que havia unidades da Força Nacional armadas e equipadas para controle de distúrbio e que não foram utilizadas para impedir que aquela multidão avançasse sobre tanto o Palácio do Planalto, quanto o Congresso, quanto o Supremo Tribunal Federal. Mas também há outras questões. Quantas pessoas entraram e saíram dali do Ministério da Justiça? Desde que horas havia esse monitoramento? O próprio Flávio Dino, ele caiu em contradição. Certa feita, ele disse que estava acompanhando da janela do seu gabinete todo o andamento. E outra vez ele disse que era falaciosa essa ideia de que ele estava ali acompanhando as manifestações. Então nós poderíamos saber com essas imagens. Quero crer que realmente o Tagliaferro possa ter tido acesso, até porque o ministro Flávio Dino, à época, disse que já havia enviado ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, as imagens. Depois é que veio a tal da ideia de que a empresa fornecedora do serviço havia apagado ali os vídeos e ele não poderia fornecer. Então, tudo leva a crer que nós teremos um desfecho no Brasil, assim como acontece aqui nos Estados Unidos, de restabelecimento da verdade. Só que o problema, Paulo, e eu faço questão de lembrar disso, é que nós temos inocentes presos, várias, centenas, milhares de famílias hoje estão sofrendo por causa dessa disputa política que quer atribuir a senhoras, idosos, pessoas desarmadas, sem participação de força armada, com prédios vazios num domingo, ou seja, aqui no exterior, todo mundo já entendeu que isso é uma farsa. Falta a gente, no Brasil, desfazer esse imbróglio para que essas pessoas sejam libertas. Olha só, e a vice-governadora, que você mencionou aí, ela vai ser candidata ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026. Então tem muita história aí que precisa ser esclarecida. E ao que nós sabemos, a comunidade internacional tem hoje nas mãos muito mais provas do que a comunidade brasileira tem. Olha que curioso isso, né? E que se essas imagens vierem mesmo à tona, né, como está prometendo o Eduardo Tagliaferro ou o senador Isalci Lucas, né, do Distrito Federal, que disse que conversou com ele, se essas imagens vierem à tona, aí acabou. E vamos dizer mais uma coisa, né, Gerson? O governo americano está com todas as provas. Está ali na mão. Ele só quer agora, ele está agindo e está pronto para apresentar as provas quando for provocado. Quando alguém chegar e falar o seguinte, não fizemos isso, eu desafio o governo americano a apresentar as provas. E ele vai e apresenta. Por que você acha que os ministros do Supremo ainda não fizeram isso? Por que você acha que o ministro Barroso ainda não fez isso? Sendo que os americanos estão acusando ele de manipulação das eleições de 2022. O caminho está se fechando para todos eles, né? Não vai terminar bem, e já há quem diga que a melhor solução para o ministro Barroso, para que ele pelo menos salve alguma coisa dele nos Estados Unidos e não prejudique mais a vida dos filhos, seria um acordo de delação, exatamente como os acordos que eles propõem aos seus investigados. Nisso, ele pegaria uma pena até rigorosa, mas menor do que as dos outros. Entregaria todo o sistema, ele mesmo viria na frente das câmeras e admitisse o que aconteceu, o erro que cometeu. Assim como a TV Globo também seria obrigada a admitir os erros que cometeu. Porque aí sim nós passaríamos o Brasil a limpo, se esqueceria essa gente, eles pagariam pelos crimes que cometeram, mas pelo menos o ministro Barroso teria os filhos livres para continuarem visitando e desenvolvendo carreira nos Estados Unidos. Você também não acha que seria uma boa solução o ministro fazer um acordo de delação, Gerson? Não creio que ele vai por essa sua linha, seria uma opção, mas ele tem traços de psicopatia e também nós temos outras questões. Não vou avançar, mas vou levantar a bola para a nossa audiência, que é muito inteligente, para eles pesquisarem. Isso é fácil hoje, você dá um Google. Veja que o tal do governador do Distrito Federal que foi afastado e foi nomeado um interventor que
era ninguém mais, ninguém menos do que o chefe de gabinete do Flávio Dino. Foi designado. Alguém ligado à comunicação social, não tinha nenhuma experiência com a área de segurança pública, e ele foi designado. E a verdade é que o governador depois foi julgado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes como alguém inocente em toda aquela trama. E não é que agora a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ela está contratada com seu escritório, né, o escritório Barcidê Moraes, ela trabalha no escritório, seus 2 filhos também, foram contratados pelo Banco Master, que está sendo comprado pelo BRB, ou seja, por uma ação muito mais política do governador do Distrito Federal. Então, veja, há uma série de conexões que é óbvio que aqui dos Estados Unidos o Departamento de Tesouro tem milhares de outras coisas para fazer, mas existe gente que tem, alguns analistas, exclusivamente voltados agora para entender quais são as conexões da esposa e do escritório Barsi de Moraes com todos esses conflitos de interesse. A mesma coisa com o ministro Gilmar Mendes, a sua esposa, os seus negócios em Portugal. Da mesma forma com o Zanin, que todo mundo acha estranho, que é o advogado pessoal do presidente Lula em todos os processos, nas 3 instâncias, até na 4ª instância, onde ele condenado apelou. E esse advogado hoje está no Supremo Tribunal Federal. Ambos, o Toffoli quanto o Zanin, desfazendo vários aspectos da Operação Lava Jato, que são aspectos que no exterior já estavam consolidados com acordos de leniência. Então você veja, Paulo, que é uma estrutura mafiosa. É triste a gente admitir isso, mas o que nós temos ali incrustado no poder, com influência no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e, obviamente, hoje, numa parceria com o Poder Executivo, é um esquema mafioso. E para desfazer esse esquema mafioso, daqui dos Estados Unidos, o governo americano pode ajudar, contribuir, dar um empurrãozinho. Mas, se não houver, da parte da sociedade brasileira, o mínimo de elan e de vontade de desfazer essa estrutura mafiosa, nós continuaremos afundando como país. Olha, enquanto a gente gravava esse programa, Gerson, muitas emissoras estavam colocando que o Departamento de Estado americano já tem mapeado todo esse esquema aí de familiares, né, do sancionado e de ministros do STF com escritórios de advocacia atuando junto à corte. Eles já têm tudo pronto, mapeado, com o nome de cada um, inclusive de esposas e filhos. O negócio vai ficar muito esquisito para esse pessoal. Essa semana ainda as coisas vão acontecer. E a coisa mais curiosa é que as autoridades brasileiras estão aí arrastando essa âncora toda, sendo que poderiam resolver isso imediatamente, acabando logo com esse processo envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, que muita coisa iria dar uma esfriada. Mas não, os caras continuam ali cutucando a onça com vara curta só para ver no que vai dar, sendo que eles sabem no que vai dar. É uma coisa louca, de outro mundo. E olha só essa, um avião cargueiro russo, Ilyushin IL-76, de matrícula RA78765, operado pela Aviacom Zitotrans e sancionado pelos Estados Unidos, adivinha o quê? Pousou no Aeroporto Internacional de Brasília após um longo voo com escalas partindo de Moscou. A aeronave, um quadrijato utilizado para fins civis e militares, foi sancionada em 2023 pela Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos por transportar armas para o governo da Venezuela e realizar voos para a Coreia do Norte, apoiando atividades bélicas. O trajeto inclui paradas em Baku, no Azerbaijão, Argel, na Argélia, e Conakry, na Guiné, antes de chegar ao Brasil. O motivo da visita não foi oficialmente esclarecido e a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, não registrou horários de voo comercial, sugerindo que pode se tratar de uma missão diplomática secreta ou voo de translado. A presença do avião gerou especulações e alarme em redes sociais, com posts no X questionando a intenção da operação.
alguns sugerindo até motivações geopolíticas ou até entrega de armamentos, embora sem evidências concretas. Gerson Gomes, isso é muito estranho, hein? Um avião sancionado por levar armamentos para a Venezuela aterrissou em Brasília. O que é isso, Gerson? O que pode ser isso? Bom, vamos lá. Primeira parte do que você falou, não tem como nos deixar de remeter àqueles 2 navios da Marinha iraniana, que também eram navios sancionados, ou seja, eram navios rastreados e já denunciados pelos Estados Unidos, e que não deveriam ter recebido o apoio logístico, até a recepção, que foi feita até de uma forma quase que natural por ordem do governo Lula, que os receberam no Rio de Janeiro como se fossem navios de uma marinha de um país amigo que não tivesse o problema do imbróglio com os Estados Unidos. Então esse é um primeiro ponto. Esse avião, na verdade, pelo que eu já consegui levantar, ele não está no Brasil pela primeira vez. Ele faz parte de uma frota de aeronaves que, pelo menos uma vez por mês, vão ao Brasil em voos diplomáticos. Já houve outras vezes em que se especulou o que sai, e uma das vezes, inclusive, saiu um container grande. Isso foi numa época que o Sergei Lavrov passou na Argentina e depois foi ao Brasil, e as pessoas queriam entender bem o que aconteceu, já que essa aeronave foi à Argentina, veio ao Brasil, e dessa vez ela retorna. Não é a primeira vez, não sabemos exatamente o que é essa mala diplomática, que muitas vezes as pessoas pensam que se trata de uma mala, mas é só um nome. A mala diplomática pode ser um container, pode ser um avião inteiro. Dentro dos tratados, o que sai dessa aeronave e vai direto para a embaixada da Rússia ou de qualquer outro país é tratado como mala diplomática. Então, nós não sabemos, mas eu queria aproveitar, Paulo, que no último programa eu fiquei devendo para a nossa audiência. Eu, inclusive, tive uma entrevista junto com o Silvio Navarro no sábado, em que eu prometi que eu voltaria esse assunto hoje aqui no Mundial Telenotícias. Eu falei sobre aquele tratado de paz do Azerbaijão com a Armênia. E por que eu quero voltar a esse assunto agora? Porque você citou que esse avião ele fez uma escala em Baku, que é a capital do Azerbaijão, que fica ali no Mar Cáspio. E é importante a gente entender que tudo isso está conectado com uma reunião que provavelmente acontecerá no Alasca. O presidente Trump ele anunciou, né, que fará essa reunião com Vladimir Putin na sexta-feira dessa semana, mas eu queria falar sobre esse acordo de paz. E eu pedi para colocar esse mapa para a gente entender como acontece a geopolítica do petróleo, e como isso está extremamente conectado a esse momento em que a Rússia está muito fragilizada. Veja que o Mar Cáspio ali tem produções gigantescas de petróleo e gás natural. E para chegar essa produção de gás natural e petróleo à Europa, o que a Rússia fez durante décadas, e ainda herdando dentro da estrutura da União Soviética, ela fez todos os gasodutos, polidutos que saem do Mar Cáspio terem que passar pela Rússia e da Rússia entrarem na Ucrânia para da Ucrânia entrarem na Europa. Então, com a guerra da Ucrânia e toda essa questão do embargo, e nós vimos ali que grande parte desse óleo inicialmente foi embargado e depois foram fechadas realmente as vendas de gás e óleo para a Europa, até por pressão dos Estados Unidos. Qual era o grande sonho de todo mundo ali naquela região durante décadas? Era que você tirasse do Mar Cáspio direto para a Europa, sem passar pela Rússia. Isso é possível? Sim, é possível desde que a Armênia permitisse. Só que os armênios estavam em guerra com o Azerbaijão, uma guerra de 40 anos, e ninguém nunca conseguia. Por quê? Porque os russos, malandramente, eles apoiavam os armênios contra o governo de Baku, do Azerbaijão, para que não permitisse que passasse os oleodutos e polidutos por dentro do território da Armênia, que podia se conectar diretamente com a Turquia. Vocês lembram que em 2008 houve uma revolução na Geórgia, que fica um pouquinho ao norte ali
também na beira do Mar Negro e que faz fronteira com o Azerbaijão. Sabe por que aconteceu aquele levante em 2008 e que não por coincidência a Victoria Nuland, aquela mesma do Departamento de Estado que foi ao Brasil na época da eleição de 2022 pressionar o governo brasileiro, essa mesma Victoria Nuland, ela intermediou na Geórgia um levante da população e que a Rússia acabou invadindo a Geórgia. Por quê? Porque eles queriam que o oleoduto passasse pela Geórgia e saísse no Mar Negro, para não precisar passar pela Rússia. E a Rússia, malandramente, invadiu a Geórgia, disse que não, há uma população russa e travou. Bom, aí depois eles tentaram novamente passar ali pelo Azerbaijão, mas os russos disseram, não, nós somos cristãos ortodoxos e nós apoiamos os armênios que são cristãos, e com isso não deixava ali o oleoduto passar. Pelo Irã, também não dava por causa das montanhas. Então, como é que eles fariam? Sempre passando pela Rússia e pela Ucrânia. Pois é, agora por causa da guerra da Ucrânia, o Trump ele resolveu pessoalmente chamar o Azerbaijão e os armênios e fez um acordo de paz em que ele colocou muito dinheiro em empresas petrolíferas americanas que vão construir essa ligação do Mar Cáspio para a Turquia e até mesmo para a Síria, que ele agora tira da esfera de influência da Rússia quando o Bashar al-Assad vai embora, e ele agora faz um acordo, inclusive retira as sanções sobre o governo da Síria. Então você veja que a geopolítica ali na região fez com que a Rússia perdesse toda a capacidade de escoamento do que é produzido pelo Azerbaijão e ali no Mar Cáspio. E isso faz com que o Vladimir Putin entenda o seguinte: o Trump sancionou a Índia que está comprando o meu petróleo, está ameaçando sancionar a China e o Brasil que estão comprando meu petróleo e meu óleo diesel. E agora está acabando com toda a minha exclusividade que eu tinha com o Azerbaijão e com o Mar Cáspio. Então, pode ser que essa reunião, Paulo, agora no Alasca, tenha sucesso e finalmente ele concorde com cessar-fogo, porque a estrutura econômica da Rússia hoje está quase colapsando com essa forma do Donald Trump fazer geopolítica com a expressão econômica, mais até do que a militar. O cara é um gênio, né? Um maestro da geopolítica, não resta a menor dúvida, e nós vamos continuar falando sobre isso. Mas antes, eu tenho que dar, né, esse recado aqui, tem que falar sobre isso. O senador colombiano e pré-candidato às eleições, Miguel Uribe, do partido de direita Centro Democrático, faleceu nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, aos 39 anos. No dia 7 de junho, durante um ato político em Bogotá, capital da Colômbia, o parlamentar foi atingido por disparos, 2 na cabeça e 1 no joelho. Socorrido de forma imediata, ele foi levado a um hospital onde permaneceu internado e em estado grave até não resistir aos ferimentos e falecer nesta segunda-feira. Agora sim, nós vamos falar sobre o acordo de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou um momento curioso durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca nesta segunda-feira. Nós podemos mostrar, o Gerson vai comentar daqui a pouquinho. Ao falar sobre o encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, programado para sexta-feira 15, ele confundiu 2 vezes o destino da reunião, dizendo que iria à Rússia em vez de ir para o Alasca, onde o encontro realmente será realizado. Veja o momento. It's going to be a big thing. We're going to Russia. That's going to be a big deal. What happens, happens. I'll let you know what happens. You'll be the first to know. I'll be calling the European leaders. O encontro no Alasca acontece em um momento em que Donald Trump endurece o tom contra Moscou, autorizando o envio de mais armamentos norte-americanos para a Ucrânia e ameaçando impor tarifas contra compradores de petróleo russo. Gerson Gomes, 2 coisas para a gente comentar. Primeiro, esse encontro é para o Alasca. Depois eu queria que você comentasse também, para a gente encerrar, a questão do Miguel Uribe. Mas parece que Donald Trump acabou se confundindo mesmo, né? Ele não vai ser na Rússia, vai ser no Alasca. Ele não é nem doido, né, de se mandar para a Rússia, né? Não sei se ele não é doido, não. Você sabe que o presidente Trump,
Em primeiro lugar, não podemos esquecer que o Alasca era território russo, foi comprado pelos Estados Unidos da Rússia. Não podemos esquecer que o Alasca, na verdade, ele tem praticamente fronteira em algumas partes do ano em que está tudo congelado ali, que você pode até passar caminhando, em tese, porque você quase tem uma fronteira terrestre. Não me admiraria se fosse encontrado alguma área em que os dois pudessem se encontrar, que fosse, sim, talvez em território russo, mas nós não podemos esquecer que o Donald Trump foi o primeiro presidente da história, desde a Guerra da Coreia, que pisou fisicamente na Coreia do Norte. Ele foi para o encontro com o ditador norte-coreano e ali ele estava na fronteira e o próprio ditador o chamou e ele deu passos, entrou no território norte-coreano e, à época, ele conseguiu uma distensão inimaginável, inclusive fazendo propostas, mas ainda era o seu primeiro governo. Agora, ele já conseguiu a promoção da paz em diversos países, seja na África, seja no Oriente Médio, na Ásia, e inclusive situações de conflito armado onde ele conseguiu resolver com a expressão econômica, volto a frisar. Então, é uma situação grave, e sobre especificamente o assassinato do candidato da direita ali na Colômbia, nós não podemos esquecer do que aconteceu com o Villavicencio, que também, faltando 2 semanas para o pleito no Equador, foi assassinado por grupos que também estão ligados ao narcotráfico. Então você veja que a tentativa de assassinato do presidente Bolsonaro, ela não foi esclarecida até hoje, embora todos saibamos, qualquer criança sabe, que o Adélio Bispo é qualquer coisa menos aquilo que ele recebeu de designação da Polícia Federal, daquele delegado que investigou e que depois foi premiado no governo Lula com uma posição, inclusive na área de inteligência, chamando de lobo solitário. Assim como aquele rapaz que assassinou agora o candidato colombiano, aquele principal candidato líder da direita, que provavelmente disputaria contra Gustavo Petro, ele foi assassinado por um adolescente. Mas, na verdade, já se sabe que foi uma estrutura, haviam várias pessoas participando da operação, ele foi contratado, e isso é muito semelhante ao que aconteceu no Equador, e até, por que não dizer, até com o presidente Trump, porque o atentado que ele sofreu também assassinou pessoas. Não foi somente o tiro que passou de raspão na orelha dele, mas ele também teve, no mesmo ambiente, pessoas que foram assassinadas naquele atentado. Então, nós percebemos que, de qualquer forma, há um grupo insatisfeito com o avanço da direita. A Polônia, por exemplo, teve agora o presidente polonês que foi eleito, é de direita. E nós estamos, a Europa, vendo um movimento grande em Portugal, na Espanha, na Itália, na Suécia, na Hungria, na Polônia. E na América do Sul também esse movimento acontece. Vocês sabiam que na Bolívia, Evo Morales está praticamente refugiado e que tudo leva a crer que há 2 ou 3 candidatos da direita que estão liderando as pesquisas agora para as eleições na Bolívia. Então, o Foro de São Paulo, a estrutura está ruindo. E eu posso dizer para vocês que, caindo Maduro, cai Gustavo Petro, cai também a resistência de Evo Morales na Bolívia, muito provavelmente a próxima eleição do Peru já não vai para a esquerda, a próxima eleição do Chile também haverá uma alternância que não vai para a esquerda, e o Foro de São Paulo está desmantelado, sobrando apenas Lula. Será que, caindo Maduro, também Lula vai nessa mesma leva? Vamos observar. Muito provavelmente, né? E daqui de passando, só para encerrar mesmo, né? Cerca de 25 países já não querem mais, 25 países, Gerson, já não querem mais vir ao Brasil na COP30 agora em novembro. Não querem. Então, o governo Lula está perdendo a força, está sendo esvaziado, e muita coisa vai acontecer nos próximos dias. É melhor pegar a pipoquinha, separar o refrigerante e sentar, porque as cenas serão bem interessantes. Gerson Gomes, chegamos ao final desse nosso papo muito legal. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos e vamos ficar atentos, né? Porque essa semana muita coisa ainda vai rolar. E dependendo de como for, a gente faz que nem aquela outra semana, né? A gente te aciona aí e vamos em frente. Obrigado, viu, Gerson?
Obrigado a você, Paulo. Eu espero que você não me acione amanhã e nem quarta, porque amanhã é meu aniversário. Opa! Faço 62 anos. Parabéns, E na quarta-feira, aniversário da minha esposa. Então, nós fazemos aniversário 12 e 13. Então, eu espero que você me dê uma folga, pelo menos aí de terça e quarta, por favor. Não, fique tranquilo, né? Fique tranquilo. Olha, parabéns, hein? Parabéns para a esposa aí. Você com essa cara aí de garotão de 50 anos, hein? Pô, parabéns mesmo, né? Forte abraço, Gerson. Boa semana para todos nós.